Salvaterra de Magos teve um paço real que frequentemente era, enfim, a família real costumava deslocar-se para Salvaterra. O segundo aspecto a ter também é que os terrenos em redor de Salvaterra eram cotadas reais. Portanto, as cotadas têm como função única e exclusivamente promover a criação de caça. Ao longo da história, e também passando pelos vários monarcas que passaram pelo Paço Salvaterra, Salvaterra era eleita precisamente por esta questão de ser um local sinergético que tinha procura. A terceira razão tem a ver com o período histórico em que a falcaria é criada. Portanto, estamos a falar do século XVIII, reinado de Dom José, um estilo artístico vigente na época que era o barroco. Estamos a falar de uma corte itinerante barroca e a falcaria obedecia também, de certa forma, a esta procura. E tendo em conta também que no próprio Paço de Salvaterra foi edificado um palácio de ópera, ou seja, quando a família real vinha para Salvaterra, o que é que fazia? À tarde realizava caçadas reais e à noite entretia-se a assistir a concertos de ópera e de teatro. E foi precisamente no século XVIII que vieram cerca de 10 falcoeiros para Salvaterra de Magos para reintroduzir as técnicas de caçar com falcões. Porquê? Temos que perceber um pouco o contexto da história de Portugal. Portugal esteve sob domínio dos Filipes durante 60 anos. A falcaria sempre foi uma prática associada à nobreza. Estando aqui uma nobreza estrangeira, neste caso espanhola, tudo eventualmente que a nobreza portuguesa fizesse, nomeadamente no que respeita à falcaria, era renegada. E certamente com isso muitas técnicas de falcaria, de caçar com falcões, se foram perdendo ao longo dos tempos. Quando este edifício é inaugurado, Dom José convidou aquilo que havia de melhor no que respeita à falcaria na Europa, e eram precisamente os falcoeiros holandeses da província de Valkenswaard. No que respeita à Holanda, a Holanda tinha as melhores aves, tendo em conta que é um país central, está ali próximo de países como, por exemplo, a Islândia, nomeadamente o girifal, que é uma ave muito procurada, e também nesse contexto, não só Salvaterra beneficiou das vantagens da Holanda, mas também países como Malta, Dinamarca, todos eles ofereciam presentes a Salvaterra de Magos, neste caso, vários falcões que vinham do norte da Europa, que eram bastante apreciados e vieram aqui para a falcaria de Salvaterra. A evolução depois da falcaria, por exemplo, aqui nesta região, a região numa perspectiva mais ampla, Sim. Digamos, deixa algum legado em termos de conhecimento, de património? Temos que ver numa perspectiva histórica. O século XIX, há as invasões francesas, a corte é obrigada a fugir para o Brasil, lá se mantém cerca de 20 anos, a falcaria em Portugal entra num longo processo de decadência. Só muito mais tarde, e tendo em conta também que com a evolução das armas de fogo, a própria falcaria começa a perder a sua importância, não é? É mais fácil caçar com uma arma de fogo propriamente com um falcão ou com outro tipo de ave de rapina. Só muito mais tarde, portanto, estamos a falar para aí na primeira metade do século XX, é que a falcaria volta a ter o contexto histórico. Aqui em Salvaterra temos que esperar um pouco mais, porque o edifício foi vendido em asta pública no século XIX, foi um edifício particular durante muito tempo, só no século XX, na década de 80, é que o Câmara o adquire e em 2009 abre ao público. A valência deste espaço é que, no sentido em que mostra a importância da falcaria ao longo da história, tem também aves de rapina e também tem um aspecto muito importante que foi a classificação em 2016 por parte da Unesco como Património Material da Humanidade. Portanto, é este o legado que agora interessa salvaguardar. Salvaterra assumiu essa candidatura, no sentido em que foi a Câmara, juntamente com a Universidade de Évora, que apresentou o projeto, que foi classificado, e agora, a partir deste legado que nos foi transmitido pela Unesco, é tentar rentabilizar e mostrar a importância que a falcaria teve ao longo da história, nomeadamente aqui em Salvaterra de Magos.